Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, é uma satisfação e o próprio Deus, eu tenho certeza que está no nosso meio. Porque a palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele estaria. Esta é uma manhã sem dúvida memorável, aonde nós estamos cumprindo um mandamento, cumprindo uma ordenança do Senhor Jesus, que eu nesta manhã. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo de número 16. Evangelho de São Mateus, no capítulo 3, versículo de número 16. Diz o texto: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Meus amados, ao ler esse texto, nós descobrimos aqui algumas coisas importantes. Jesus foi aquele que criou o Rio Jordão. Jesus foi aquele que criou o sol. Jesus foi aquele que criou as estrelas. Foi Ele que criou tudo que existe no mundo. Por intermédio dEle e para Ele foram criadas todas as coisas. E a Bíblia diz que na fila do batismo, Jesus se encontrava ali. E é interessante observar, irmãos, que Deus não... A Bíblia diz que Jesus entrou na fila do batismo. E quando ele se aproximava de João Batista olhando para ele ficou, além de comovido, ele ficou ali maravilhado daquilo que estava acontecendo. Ele disse: Senhor, eu que devo ser batizado por ti, o Senhor vem a mim. E Jesus diz: convém que compramos toda a Escritura, toda a palavra. Meus amados, é tão importante esse ato que nós estamos realizando aqui. Primeiro, que é uma ordenança do Senhor. A Bíblia afirma, e o Senhor Jesus significa morte e ressurreição. É o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem para Deus. E Jesus, dando aquele exemplo, ele especificamente, ele estava mostrando que todos nós precisamos fazer a mesma coisa. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia batismo de criança, porque o batismo significa arrependimento. É necessário o homem arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Cristo. E o segundo passo é o batismo nas águas. E quando Jesus, ele caminha em direção àquilo que seria o coroamento do seu ministério, porque ele veio cumprir toda a justiça, ele veio cumprir toda a lei. E a lei de Moisés, a lei de Deus, está expressamente que há uma necessidade do homem morrer e nascer a segunda vez. E é interessante que o homem chamado Nicodemos, ele ouviu Jesus pregar a respeito dos céus. Era um doutor da lei, era um homem chefe da sinagoga, era um homem responsável. E quando ele ouviu Jesus falar aquelas palavras maravilhosas, ele procurou Jesus à noite e disse: na verdade nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém fala essas palavras como o Senhor está falando. Mas eu queria saber um pouco mais acerca do novo nascimento. E Jesus disse para ele que se o homem não nascer do Espírito e da água, ele não pode herdar os céus. O homem precisa nascer de novo. Nicodemos ficou apavorado. Mas como é que pode ser isso? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele diz: não, Nicodemos, você tem estudado há tanto tempo a palavra e ainda não aprendeu. E ele diz: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, o nascer das águas simboliza a ressurreição daquele homem que ficou sepultado nas águas do batismo. Ele explica então a Nicodemos a necessidade
de cada um de nós estarmos cumprindo esse mandamento do Senhor. Nicodemos então ficou maravilhado daquelas palavras. E nesse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus foi batizado, ele saiu logo da água. Imediatamente a Bíblia diz que os céus se abriram e veio uma pomba e pousou sobre ele. Olha para mim, irmãos. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa aceita Cristo e recebe esta ordenança do Senhor, a primeira coisa que acontece quando o homem aceita Jesus e se batiza. Nós queremos ser abençoados por Deus, queremos que os céus se abram para nós, mas muitas vezes o céu se torna como bronze e o chão como ferro. Muitas pessoas não conseguem ser vitoriosas porque o céu ainda está travado, está fechado.